Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para um bate-papo super especial com a doutora Indira, né? Seja bem-vinda, doutora Indira. E ela vai falar, né, sobre essas doenças virais, gripes, sobre como prevenir, sobre como cuidar dessas doenças também e como a gente ter essa prevenção no ambiente escolar. Além de pediatra, a doutora Indira é mamãe da Ana Luísa e da Júlia. Boa noite, doutora Indira. Fique à vontade. Boa noite a todos que estão acompanhando. Obrigada pelo convite, né? Única para poder, espero que eu consiga compartilhar um pouco da minha experiência, né, em consultório. Só peço desculpas que eu não estou 100%, então eu também fui vítima, né, de uma virose e aí estou em Sim. processo aí de remissão, então se a voz falhar um pouco, se eu precisar parar por um momento para tomar uma água, então já peço desculpas antecipadamente, tá bom? Então, hoje eu vim falar, a gente vai conversar, não vim falar sozinha, então a qualquer momento que quiser interromper, fazer uma pergunta, um Sim, comentário, sim, sim. fiquem à vontade, né? A todos que estão Podem, assistindo, vocês podem mesmos. sim interagir, Isso, né, através do YouTube, isso, mandar perguntas, que a doutora Indira está aqui para isso. respondê-las. E falarem um pouquinho realmente sobre um pouco sobre as doenças respiratórias, na verdade, as virais respiratórias. Nós sabemos que existem inúmeras doenças virais, né? Não respiratórias, mas hoje eu vou falar mais das respiratórias, Sim. obviamente, que é o que deixa os pais, né, e os cuidadores e os educadores, todos aqueles que convivem com crianças, principalmente as crianças pequenas, tão apreensivos com uma forma de como prevenir, como lidar, né? E vou conversar hoje um pouquinho sobre isso. Primeiro vou me apresentar, né? Então eu sou Indira, eu sou médica pediatra, eu fui formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz residência médica em pediatria também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Onofre Lopes, tá? Atuo em sala de parto, sou servidora pública do Hospital Mariano Coelho, a Coelho aqui de Currais Novos, na sala de parto, e faço sala de parto também no Hospital Universitário Ana Bezerra, lá em Santa Cruz. Muito bacana. Então, já tenho alguns anos de pediatria na bagagem, né? Então, já vi bastante coisa, tá bom? A gente pode começar. Sim, tenho aí uma vasta experiência e a gente já vai bater esse papo super especial com a doutora Indira. Certo, aí eu gostaria que, acho que vai mostrar aí, Sim. eu fiz uma pequena apresentação, que eu acho que fica uma forma mais fácil de guiar, vou tentar ser o mais breve possível, mas seria interessante até como forma de visualizar o que eu vou comentar aqui adiante, tá bom? Quem está em casa vai poder acompanhar também. Então, o primeiro slide é mais uma apresentação, né? Então, é um pequeno guia de como manejar mais ou menos essas doenças, tá? Pode passar, viroses respiratórias. Primeiro, que são as infecções, o que são as viroses respiratórias, né? Então, é uma ampla, é uma amplo gama de quadros clínicos que existem. Primeiro que nós existem zilhões aí de vírus circulando em todo o mundo, né, que podem acometer realmente e causar essas doenças virais respiratórias. São infecções que acometem o sistema respiratório das crianças. Então, desde o nariz até passando pelo seio nasal, né? Então, você pode ter uma Sim. rinite, você pode ter um resfriado, você pode ter um vírus acometendo a garganta, você formando uma amidalite, uma faringite. Você pode ter um vírus acometendo a traqueia, um brônquio formando a bronquite. Você pode ter vírus atuando em todo o pulmão, lá no final do pulmão, né? Que a gente chama aí as pneumonias, as bronquiolites. Então, existe uma ampla, né, assim, amplas de muitas doenças que a gente dá diagnóstico e que são causadas por vírus. Então, são muitos vírus que circulam na nossa comunidade, sendo que, logicamente, existem aqueles principais, né, que tanto assolam, principalmente crianças abaixo de 5 anos. Então, Sim. essas crianças são as crianças mais acometidas, porque existe uma imaturidade ainda do sistema imunológico, então elas são expostas a muitos vírus, né? E que podem ocasionar os mais diversos quadros clínicos, tá bom? Então, os vírus sincicial, o rinovírus e a influenza e o Covid-19, que não parou, né? O Covid-19, ele anda circulando ainda e muito por aí, tá? Eles são realmente os principais vírus que circulam aí nas nossas crianças, adultos, mas particularmente hoje estou falando de crianças.
Então, os quadros, eles podem ser leves ou podem ser graves, né? E aí é onde chega o ponto aí dos pais, né, e os cuidadores, saberem em que momento você procurar um profissional, procurar um pediatra, como manejar direitinho, né? E não deixar essa criança aí se agravar aí por uma falta de informação, uma falta de cuidado ou de procura de ajuda médica, tá bom? As crianças são mais suscetíveis, como eu falei, então abaixo de 2 anos são as que têm maior risco, quanto menor, maior o risco dessas crianças, né? Mas acima, então, de 1 a 5 anos é a faixa etária em que esses vírus, eles causam mais doenças, né, nessas crianças, tá bom? Então, a média que existe de doenças respiratórias em uma criança é de 6 a 8 e alguns estudos mostram que até 12 viroses no ano. Então, basicamente, todo mês, crianças saudáveis, que não têm problema de imunidade, mas tem um problema... Praticamente todas as crianças saudáveis que comem bem, que são eutróficas, que a gente chama, né, sadias, então, elas vão adoecer. Então, a média realmente é de 8 a 12, que vira mais ou menos uma virose por mês, tá? Então, isso é comum, né, é o que é habitual. E esse quadro é só para mostrar a quantidade de vírus aí que a gente pode ter, causando diversas doenças. E dentro desses vírus, existem as variações desse próprio vírus, ou seja, são inúmeros. Então, é muito difícil você ficar isento de adoecer, tá bom? Pode passar. Os principais, só para dizer que são os principais que eu já falei, o rinovírus, a influenza e o sincicial, né? Eles são os principais vírus que podem acometer. E aí vamos para os sintomas, né? Então, os sintomas, eles são muito variáveis. Então, começando com os nasais e de garganta, então, a criança, ela pode ter apenas uma coriza, que pode ser clarinha, amarelada, ou uma congestão nasal, né? Aquele nariz obstruído, que às vezes até atrapalha a criança dormir. Sim. Dor de garganta, tosse seca, que geralmente essas viroses, elas começam com a tosse seca e podem evoluir para uma tosse mais cheia, tá bom? Até sintomas mais sistêmicos. O que é sintomas sistêmicos? São sintomas mais gerais, né? Que é a presença da febre, que nem sempre vem, mas ela, na maioria das vezes, em crianças pequenas, ela vem. Às vezes, esses sintomas surgem de forma assim, como um espirro, o narizinho entupido, a criança mais fanhosa. Isso. E aí, às vezes, a mamãe ou o papai acha, não, eu vou mandar para a escola. E, de repente, na escola, existe uma acentuação desses sintomas. A criança chega e, de repente, passa a sentir febre ou uma dor de cabeça mais intensa. Isso, E aí, os papais devem, as mamães devem mandar para a escola nesses primeiros sintomas, devem deixar em casa. Pronto, essa é excelente observação e é o que eu digo muito no consultório. Gente, crianças pequenas, coriza, tosse seca, geralmente, a primeira hipótese que a gente tem que pensar é um resfriado comum ou uma rinite infecciosa. Então, aquelas causas alérgicas, mas meu filho tem rinite alérgica, ela se torna uma porcentagem menor, tá bom? Então, você pode ter uma criança alérgica, Sim. mas geralmente a rinite alérgica, ela apresenta em crianças maiores, tá? Então, essas crianças pequenas, né, principalmente abaixo de 4 anos, 5 anos, como eu falei anteriormente, quando começar esse quadro, geralmente, ele é um quadro infeccioso. Tá bom? Lógico que você, assim, o ideal é você, né, a gente conhece nossos filhos, então a gente já observa que tem outros sintomas associados geralmente. Então, é uma criança que geralmente já começa a ficar mais caidinha, ela já para de brincar mais, o apetite começa a reduzir, né? Isso. Então, mesmo sem a presença de febre, a criança, geralmente, ela não fica naquele estado normal, ativo dela. Então, nesses casos, geralmente, a gente tem que pensar a primeira infecção, sem dúvida, e a criança não pode ir para a escola. Deixar resguardada em casa, exatamente, né? Porque a chance de contágio ela é muito grande, né? Então, é uma forma de prevenção mesmo coletiva também. Recentemente, a gente também teve aquela doença que também é transmissível, bem transmissível, é a mão, pé, boca. Né? E quais os primeiros sintomas dessa doença? E como na escola, assim, o que é que a gente pode fazer, observar nas crianças e também conversar com as famílias sobre o aparecimento desses sintomas e já para deixar também a criança resguardada em casa, ter esses cuidados, essa prevenção. Isso, assim, do mão, pé, boca, né? É tão famosa que ela não parou, né? Inclusive, não ela está tendo surtos Isso. ainda em alguns lugares. Ela pode começar de forma bem variável. Ela pode começar
tanto com sintomas respiratórios, uma dor de garganta, uma presença de febre, uma coriza, mas rapidamente ela evolui para as lesões, né? Então, as lesões, elas, como é provocado por um grupo de vírus, na verdade, ele não é um vírus só que pode causar, você pode ter muitos sintomas associados. Sim. Muitas vezes a criança ela tem só as aftas na boca, com a presença da febre, então essa criança não pode ir para a escola. A criança pode apresentar aftas junto com as lesinhas das mãos, do pé, que é aquela clássica, né? Então, com febre, geralmente é uma febre alta, tá bom? Então, esses sintomas, eles surgem nos primeiros 2 a 3 dias de doença, tá? Sim. Então, é difícil você ter uma pé-boca que as lesões vão aparecer muito lá na frente. Então, já dá para identificar isso antes, né? Um quadrozinho. Tem as formas mais frustras, mas sendo mão, pé, boca, vai aparecer uma lesão em algum Sim. canto. Às vezes só na boca, às vezes em toda a região, às vezes até no próprio corpo, já que existem outros vírus que podem causar esse quadro clínico. Quanto ao cuidado de isolamento, essas crianças precisam ser isoladas. De forma alguma, ela pode ir para a escola. Eu vejo muitas vezes, não, exemplo de mão, pé, boca, mas outras também. Às vezes a criança está doente e só porque a criança não está com febre, a criança vai para a escola, mas ela está tossindo, ela não está comendo, ela está transmitindo, ela está corizando, ela está espirrando em cima do coleguinha. Então, a presença da febre, ela não é decisória para mandar para a escola. Porque muitas vezes você tem vírus sem febre, né? Você tem virose sem febre. Então, Exatamente. você tem que observar todo um conjunto da criança para você saber que aquela criança está doente, tá bom? Quanto ao mão, pé, boca, voltando, então, o isolamento do mão, pé, boca, ele, em geral, ele é... Porque depende muito do quadro clínico, né? Lógico, mas ele é uma doença que ela arrasta mais um pouco. Então, essas crianças, em geral, elas precisam estar em casa em torno de 7 a 10 dias, dependendo do caso. Precisa ser individualizado, tanto que essas crianças precisam procurar assistência médica, até como forma de orientação mesmo, né? De quanto tempo fica em casa, mesmo, de né? como cuidar dessa criança em casa. Pelo que eu sei, a criança não consegue se alimentar, então tem que ter, sim, uma orientação não consegue, médica. Porque são lesões aftosas. Imagina, você tem uma afta na boca, você já sente dor. Imagina uma criança com várias aftas na várias, boca, né? então não consegue. Então, tem que, sim, né, ter essa orientação médica. Exatamente. E, por exemplo, doutora Indira, me tira uma dúvida. Eu tenho 3 filhas. Certo. Uma filha minha teve o mão, pé, boca. Certo. As outras não tiveram, mas elas podem transmitir sim, esse vírus? Tem um potencial, sim, de transmitir. A gente não tem tanta estatística em relação a isso, né? Não tem nada, quanto tempo. A gente meio que espera mesmo espera mesmo se manifestar, ficar naquela vigilância, além da prevenção. Por exemplo, afastamento, isolamento, né, que é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil, mas é mais forma preventiva mesmo de higienização mesmo, para evitar essa transmissão dentro de casa também, que aí eu vou falar mais na frente. Perfeito. Tá bom? Vamos voltar para as doenças virais respiratórias. Tá. Como eu falei, então, são sintomas, desde sintomas locais, né? Então, nasagem, garganta, tosse, né? Até aqueles sintomas mais sistêmicos, né? Como o mal-estar geral, como eu falei, uma febre, a criança cansadinha, que não está brincando, né? O comportamental é aquela criança que, temporariamente, ela não está comendo direito, né? Muitas vezes a criança não come absolutamente nada, ela só aceita basicamente o leite ou a água, um suquinho, né? E a comida realmente fica mais difícil, e eu tenho que tranquilizar os pais, né? Para saber que aquele processo, ele vai melhorar, né? Então, a criança, quando está doente, ela não quer comer direito. Então, ela vai mais para os líquidos mesmo, uma alimentação mais branca, isso gera, né? uma angústia mesmo nos responsáveis, porque a gente quer que coma, que beba, que reaja àquele quadro, né? Mas isso aí é temporário, tá bom? E até sintomas mais, né, mais graves, né, menos frequentes, né, mas que os pais precisam estar atentos, porque se aparecer, vai ter que procurar um profissional de uma forma mais urgente, tá bom? Então, os sintomas que são aqueles vômitos, porque esses sintomas respiratórios também podem ocasionar outros sintomas, exemplo do coronavírus, por exemplo. O coronavírus, ele é um vírus que ele pode causar um quadro clínico muito amplo, desde só uma dor de garganta até uma diarreia profusa, junto com uma sinusite e por aí vai. Então, outros sintomas, como vômito, diarreia, aquela criança que não está nem tomando água, nem tomando suco, nem mamando, né? Muitas vezes a criança pequenininha ainda está mamando, que não está urinando direito, né? Então, essa criança, ela precisa estar mais atenta para um quadro de desidratação.
tá? Ou vômitos, né, incessantes, aquela criança que vomita o remédio, vomita água, vomita leite, vomita tudo. Então, essa criança precisa de uma urgência, muito rápido, né? Ou uma febre realmente que dura mais de 3 dias, uma febre alta. Precisa procurar assistência médica, com certeza, tá bom? E sinais respiratórios alarmantes, que são os desconfortos respiratórios, né? Aquela criança que está cansada, que está retraindo a costela, retraindo o pescoço, a criança não está conversando direito, né? Mesmo sem febre, aquela criança que você vê que está com desconforto respiratório. Sim. Esses são sinais de alarme, geralmente, dos quadros virais respiratórios, tá bom? E aí, essa parte é interessante, porque é justamente que recai naquela parte aí de isolamento, né? Para a escola, vai para a escola, não vai para a escola, né? Primeiro ponto, saber que esses quadros precisam ser individualizados, né? Existem quadros que vão durar menos tempo, né? 3, 4 dias. Existem aqueles quadros, como mão, pé, boca, por exemplo, de 7, 10 dias. Tem crianças que remitem lesões depois de 14 dias. Então, precisa realmente ser individualizado cada caso. As viroses, em geral, elas possuem uma fase inicial, é de 1 a 3 dias, né? Então, são sintomas mais intensos. Então, aquela febre alta, quando apresenta febre, né? Mal-estar, irritabilidade, a criança não brinca e aquele moído todo. Então, são geralmente, são aqueles 3 primeiros dias, né? A fase intermediária, que ela melhora da febre, aí vem. Fase intermediária, de 4 a 7 dias. Então, melhora da febre, mas persiste a tosse e coriza. Então, a criança está mais disposta, está retornando gradualmente. Então, é esse ponto que precisa saber, vai voltar para a escola ou não. Por isso que eu digo, esses quadros virais geralmente duram de 5 a 7 dias. Nessa fase, a criança ainda transmite para outro colega? Transmite, porque geralmente a febre está nos 3 primeiros dias, dependendo do caso, mas eu estou falando no geral, né? Claro que tem vírus que eles persistem com febre mais tempo, mas em geral são os 3 primeiros dias, mas a criança ainda continua transmitindo no 4º dia, no 5º dia, entendeu? Então tem que observar muito bem como essa criança está em termos de volta do apetite, do retorno das atividades, né? Então, é justamente nesse período de 4 a 7 dias. Então, quando a gente isola, geralmente a gente isola em torno de 5 dias, o ideal uma é semana. Que aguarde a criança se recuperar 100%. Isso, exatamente, até 100%. Porque, às vezes, volta ainda com a imunidade baixa e pode ter uma recaída, né, daqueles sintomas, da própria doença que estava. E aí vem aquela fase de recuperação, que é depois de 8 a 14 dias, pronto, que é aquela criança que está bem, ela está só ali, voltou a comer, voltou às atividades, desculpa, mas ficou com aquela tossezinha residual. Então, essa tosse residual é que é o nó, que aí, pronto, e agora? Ela está ainda doente, ela voltou a adoecer, então é exatamente isso. Tosse residual é aquela criança que acorda, ela tosse um pé, mas ela está bem. Tosse um pouquinho, mas está bem, está comendo, está tranquila, voltando às atividades, não tem febre, não tem nenhum outro sinal que você perceba que aquela criança está com alguma virose, entendeu? Entendi. Então, esse é o momento de a criança voltar, porque a presença da tosse em si, mas a criança está ótima e é pós-infecciosa, ela pode durar até 2 semanas depois. Adoeceu de novo, como é que eu sei? Vai voltar aquele quadro de novo. Começa a cair, apetite, fica mais caidinha. Criança doente geralmente é assim. Perfeito. Tá bom? Alguma pergunta de algum responsável? Não? Então, vamos prosseguir aqui com a doutora Indira nesse momento. E quando procurar o serviço de saúde, uma febre que está persistindo, a dificuldade respiratória e alteração de comportamento, né? A recusa, isso eu já falei, irritabilidade, sonolência, tá bom? Isso é mais realmente crianças que estão doentes mais de 3 dias, com febre alta, você precisa de uma assistência médica, precisa diferenciar ali se é um quadro viral, se é um quadro... Exatamente, fazer uma ausculta, né? Fazer o exame físico direitinho. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Pronto, então aí, diagnóstico é clínico, né? Então nem sempre a gente precisa sair pedindo exame, a gente pede mais para descartar outros diagnósticos, tá bom? Examinar a criança direitinho, né? E a maioria dos casos, o diagnóstico é feito clinicamente, através de realmente um exame físico, de uma entrevista bem feita, né? Aos pais, aos cuidadores, tá bom? E, se porventura, pedir exames laboratoriais para ajudar também no nosso diagnóstico, tá bom? Perfeito. Pode passar. Tratamento, repouso. Então, essa criança precisa ter repouso, tá? Nada de mandar a criança doente para a escola, pelo amor de Deus. Não para nunca esse ciclo, tá bom? Principalmente esse período agora, né? Que é de março até julho, que é o outono e inverno. Não para de virose. A gente percebe que existe uma acentuação dos casos. É uma acentuação absurda, né? De viroses de todos os... De conjuntivites virais até pneumonias, bronquiolites, tá bom? Então, são muitos quadros respiratórios. Então, tem que começar realmente com a responsabilidade nossa, né?
de saber que aquela criança está doente. Não, ela não pode ir para a escola, senão não para, senão é um ciclo sem fim. Tem que resguardar, tem que deixar recuperar 100%. E a criança precisa de repouso em casa, ela precisa ter o repouso relativo, né, que a gente chama, não é ficar deitada numa cama, mas ela precisa diminuir a atividade dela, né, exposição a ambientes que tem o sol, né, mormaça, aquela coisa. Precisa ter o repouso dela para ela se recuperar e a imunidade dela se recuperar também, tá bom? Volta lá. Ingestão hídrica, né, então oferecer líquidos regularmente, tanto como a criança para não desidratar e como para fluidificar aquelas secreções que elas estão acumulando nas viroses, tá bom? E medicamentos geralmente são sintomáticos, né, remédio para febre, um controle ali da tosse, alguma coisa que porventura possa precisar. Em casos mais graves, entra antibiótico. Isso, é um antibiótico aí, como estou dizendo, os antibióticos eles não são eficazes para doenças virais, né? Só na suspeita de alguma complicação bacteriana mesmo, que precisa ser visto com médico de preferência com pediatra, tá bom? Cuidados em casa, já falei, alimentação, hidratação, líquidos, pequenas porções de comida, ter paciência que essa criança ela não vai comer o normal dela, o apetite cai mesmo, então você tem que dar prioridade à água, aos sucos e às sopinhas, uma alimentação mais leve. Manter o quarto arejado, né? Então, às vezes eu peço para levar a cabeceira da cama, né? Porque geralmente essas secreções elas ficam caindo na garganta e a criança fica tossindo. Então, você deixando a criança mais elevada, um travesseirinho, algo que possa deixar uns 30 graus, essa secreção ela cai menos na garganta. Então, a criança passa a ter um sono melhor e o sono é importante para a recuperação também. Olha aí a dica. E lavar o nariz com soro fisiológico várias vezes ao dia. Então, lavagem nasal é vida, assim, não tem contraindicação para lavagem nasal. As contraindicações de lavagem nasal, elas são mínimas, tá bom? E que a gente não pega no dia a dia, né? Que é tipo má formação de face, alguma criança que tem alguma má formação, mas não tem contraindicação. Muito pelo contrário, de 0 a 150 anos a gente indica lavagem nasal, tá bom? Então, é muito importante para a recuperação também, tá? Eu acho que só falta um agora, que é do... Pronto, higienização das mãos. Então, essa higiene das mãos, ela precisa ser educada desde cedinho, tá bom? Então, desde que a criança ela consiga entender que precisa lavar as mãos antes das refeições, ao usar o banheiro, né? Ao entrar em contato com areia, etc, tá bom? Ao tossir e espirrar, então isso é importante que os pais façam isso em casa. Não é a escola que faz, é em casa essa educação, tá bom? Essa então, essa conscientização, né? Tem que ser em casa. A escola, ela é o norte. A educação é em casa, tá bom? Então, criança tossiu, coloca o bracinho ou coloca a mãozinha, vai lavar as mãos, né? Para sair espirrando nos vômitos, vomitando, tossindo, espirrando em cima da mesa, aí vai outra criança, pega lá e bota a mão no olho, e coloca a mão no nariz e assim vai transmitindo os vírus, aí tá transmite, bom? vai. Exatamente. Os ambientes adequados, arejados, né? Bem limpos, né? Brinquedos, né? Na medida do possível, aquela criança tá não compartilhar aqueles brinquedos. Isso. E outra coisa, vacinação, né? Então, a gente sabe que muitas dessas viroses, elas são prevenidas por vacina, tá bom? Então, esse calendário precisa estar atualizado. E uma coisa muito importante que não está aí é crianças que têm irmãos pequenos em casa, né? Muitas vezes você tem uma criança que está na escola, aí em casa tem um bebê de 6 meses. A gente sabe que bebê até 6 meses, eles são fatores de risco muito maiores para doenças graves e virais. Né? Então, eu sempre digo, né, em consultório, olha, tem um irmãozinho pequeno em casa, educa aquele irmãozinho maior que está na escola, chega em casa, toma um banho mesmo, shampoo, condicionador, sabonete, lavagem nasal, tudo, porque isso é uma forma de você prevenir, infectar o irmãozinho lá novinho que está em casa, né? Porque muitas vezes a gente está com vírus aqui em cima da nossa roupa, né? No cabelo. Exatamente. Aí vai lá, pega no irmãozinho, aí adoece, aí fica grave, aí vira um caos dentro da família e na comunidade inteira. E vem toda aquela situação, né? Então, isso é bem importante, tá? Eu acho que, pronto, as maioria das viroses, elas são de resolução espontânea, né? E precisa só daqueles cuidados básicos, né? Isolamento, etc. Ficar atento de reconhecer os sinais de alerta, isso é uma informação mais para os pais mesmo, né? E em caso de dúvida, consultar o pediatra ou realmente receber orientações de alguma outra forma de serviços que tenham atendimento de criança, tá bom? Perfeito, doutora Indira. Tem uma pergunta aqui de Lília Moura. E ela quer saber quantas vezes ao dia a lavagem nasal pode ser feita. A lavagem nasal, eu não sei se ela... Não sei, porque existem vários tipos de lavagem, né? Então, você pode fazer aquela de spray
ou aquela de seringa em pequenas doses, né, que você faz só como forma de higienização. Essa daí, geralmente, depende muito da criança, né? Então, tem crianças que ela tem já um fator de risco, de alergia, então essas crianças elas precisam higienizar mais um pouco. Então, de 2 a 3 vezes, como forma de higienizar. Geralmente, 2 vezes, que às vezes fica a logística, ela fica ruim. E aquelas crianças que estão doentes, de fato, que precisam tirar aquela secreção, né? Ela pode fazer na quantidade de vezes que ela precisar fazer. Ótimo, tá bom? Perfeito. Então, eu sempre digo assim, eu preciso fazer quantas vezes? Eu nunca deixo horário fixo. Sempre que você percebeu que a criança passou a tossir mais, que geralmente é porque acumulou mais secreção, obstruiu mais, está saindo secreção, tosse, sai aquela secreção. Então, você perceber que acumulou, vai lá e faz. Geralmente pela manhã tem mais, né? Que a criança passa dormindo acumulando a secreção, Sim. acorda já com secreção. Então, esse horário eu sempre peço para fazer. No meio do dia ali, geralmente acumula mais. À noite, que seja um pouco antes de dormir. Não imediatamente antes de dormir, para não causar um desconforto na criança. Tá bom? Ótimo, e ao longo do dia, sempre que ela precisar fazer. Tá bom? Perfeito. Ficou aí, já foi tirada aí a dúvida de Lilian, né? Uhum. E eu quero lhe agradecer demais. Imagina. Pela parceria. Ainda bem que eu não pelo faltou momento, a voz. Não, pelo momento, né, de estarmos aqui esclarecendo sobre essas doenças respiratórias virais. Falamos um pouquinho também sobre o mão, pé, boca, né? E quando você fala assim, a questão de vir ainda em fase de transmissão. E quando se fala de criança, se trata de criança, eles estão sempre, né, tocando na mãozinha Sim. do colega, compartilhando algum material, emprestando alguma canetinha. Então, são nesses momentos que essa transmissão pode ocorrer, né? Então, assim, eu acho que a mensagem que fica é que deixe sua criança repousar diante de qualquer doença que ela esteja, deixe recuperar 100% para ela poder retornar esse ambiente escolar e a outros ambientes também que ela frequenta. Exatamente. Não é isso? Então, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E estamos aqui sempre de portas abertas a recebê-la. Tá. Obrigada. Tchauzinho, gente. Uma ótima noite para vocês.